Cumprimento os ouvintes com a gloriosa paz de Jesus. Também quero aproveitar essa oportunidade e homenagear a minha esposa, mãe das minhas 3 filhas, que Deus abençoe. Eu já não tenho mais a minha mãe, que já descansa no Senhor, mas também quero incluir nesta homenagem todas as mamães que estão na escuta, que Deus abençoe ricamente. Então, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus sobre o tema, deste programa, que é advertir, alerta final, para que a igreja do Senhor esteja pronta, preparada, porque realmente nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Os acontecimentos, sinais, o próprio Jesus nos deixou, ali em Mateus capítulo 24, vários sinais, e esses sinais estão se cumprindo a cada dia que passa. Eu estava vendo, irmão Luiz Augusto, a mídia isso não informa, mas segundo os cientistas da NASA, em 2019 está para acontecer uma catástrofe nessa terra, onde fala que 1/3 deste planeta será extinto. Dizem os estudiosos que um grande meteoro, que o impacto dele será de 60 mil bombas atômicas. Está se aproximando da Terra. A mídia não divulga, tenta encobrir, mas realmente, nós estamos indo para o final. As catástrofes, os terremotos aqui no Brasil, aqui fora do Brasil, por toda parte, a fome, pestes, doenças incuráveis estão perdendo o controle. Mas nós temos, uma convicção de fé, aleluia, que estamos partindo, aleluia, para o fim, e que estejamos, irmãos, preparados. Abram suas Bíblias, você que está em casa, onde você estiver, se puder, abra sua Bíblia. Sobre a palavra que nós vamos meditar nesta noite, se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 22, versículo 1 em diante, que Jesus profere a parábola das bodas, do casamento. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Aqui, o reino, esse certo rei é Deus. As bodas do seu filho, Jesus Cristo. E enviou os seus servos, os seus empregados, a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Aqui Jesus está se referindo ao povo de Israel. Depois, então enviou outros servos, outros empregados, dizendo: dize aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Aleluia. A festa já está preparada, está tudo pronto. E os meus bois, os cevados, já estão mortos. E tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém eles não fizeram caso. Foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se então dos servos, ultrajaram, agrediram, mataram os empregados do rei. E diz a palavra no versículo 7 que o rei, tendo notícias disso, encolorizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Segundo os estudiosos, Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo por Tito, aquele pagão, aquele homem pagão. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele rei pagão, que Deus o abençoe. E nós vimos, irmãos, foi amando de Nero, mas foi Tito. E diz assim ainda que as bodas, na verdade, e disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então diz o rei: ide então, pois, as saídas de caminhos, e convidai às bodas todos que encontrardes. E os servos, os empregados, então saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial então ficou cheia de convidados. Mas o rei, entrando para ver então os convidados, o rei foi fazer uma inspeção, e viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse-lhe o rei: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial?
E aquele homem, diz a palavra, que ele emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ou seja, para o inferno, que ali haverá então pranto, dor e ranger de dentes. Como disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Aqui, irmãos, nós nos deparamos com uma das 59 parábolas proferidas por Jesus. 40 parábolas sem repetições. E se nós analisarmos as parábolas, o Senhor utilizou na época para falar com o povo, naquela linguagem deles, para eles terem uma melhor compreensão, um melhor entendimento da palavra de Deus. E nós vimos aqui esses métodos que Jesus utilizou. E aqui o Senhor fala, nessa parábola, acerca do casamento do filho. Tratava-se de uma festa que perdurava 7 dias. E se nós analisarmos, irmãos, depois do arrebatamento da igreja, nós, a igreja, os salvos em Cristo, estarão participando de uma grande festa, a festa nupcial lá no céu, que vai durar 7 anos. E diz que nesta festa havia muita alegria, amor, confraternização, solidariedade, entrega de presentes. Nós vamos receber, irmão Luiz, lá no céu, quando estivermos participando desse grande banquete, aleluia, as recompensas, aquilo que nós fizemos para o Senhor. Seremos presenteados, ou seja, recompensados pelo aquilo que nós fizemos. Infelizmente, tem alguns que não vão chegar a receber presentes porque fizeram pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Espiritualmente, nós podemos analisar que fala do gozo, das bênçãos, daqueles que aceitam a salvação em Cristo. Como eu disse, Deus é o rei desta parábola. Jesus é o filho do rei e nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Aleluia! Que estamos aqui nessa terra, nos preparando, aleluia, cuidando das nossas vestes, para que naquele dia não seremos surpreendidos. Porque tem muita gente que hoje está com as suas vestes manchadas, sujas ainda pelo pecado. E naquele dia, aqueles que tiverem com as suas vestes nupciais manchadas pelo pecado, não entrarão no reino do céu. Hoje vivemos uma crescente, a igreja se expandindo, mas pelo que temos visto, poucos estão preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse ali em Apocalipse 22:14, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que, aleluia, que estão com as suas vestes, aleluia, alvas, brancas. Naquela época, irmãos, o rei, quando ele anunciava o casamento do seu filho, ele tinha um costureiro real que fabricava as vestes. Era linho puro, branco. E diz os estudiosos que ainda tinha um ornamento de ouro, irmão Luiz. Estas vestes não era para qualquer pessoa. Aleluia. Não era para qualquer um usar aquelas vestes. A pessoa tinha que, se comprometer com o rei. E nós vimos aqui que havia um que não estava com as vestes nupciais. Mas nós vimos, irmãos, que houve então a primeira recusa. Aqui tipifica, representa o povo judeu. E naquela época, irmãos, era um insulto, um grande insulto, você ser convidado por uma festa de casamento, participar de uma grande festa nupcial e de repente você rejeitar o convite. Foi isso que aconteceu com Israel e o povo padeceu. E diz assim ainda, o rei ainda, irmãos, o ouvinte que está na escuta, ele ainda insistiu, mandou novamente aqueles 6 empregados para convidar o povo. Olha, a festa um dia está se aproximando. Vocês têm que estar preparados. E hoje nós temos visto que muita gente está no meio nosso, na igreja, participando do culto,
mas parece que são apenas nominais. Porque espiritualmente, irmão Luiz, estão afastados dali da igreja. Estão só presença física, mas espiritualmente estão distantes. Rejeitaram. Deram desculpas. Olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não vou poder comparecer nesta festa. E rejeitaram então a oferta, rejeitaram o convite do rei. Tudo já estava pronto. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, comparando o que nós vamos participar dessa festa, desse banquete. Nós estudamos no trimestre passado sobre o fim dos tempos, aonde fala que quando estivermos nós sendo apresentados ao Rei, que é o nosso Deus, quando Jesus Cristo, o nosso noivo, apresentará ao Pai a sua noiva, diz que estaremos rodeados de milhões de anjos, querubins, serafins, louvando a Deus, tocando as trombetas, irmãos. E nós ali, aleluia, sentados naquela grande mesa, onde vimos que tudo será de ouro puro. Estaremos ali participando desta grande festa, como convidados especiais, aleluia. Rodeado de anjos, louvando, glorificando a Deus, e nós participando desse grande banquete. Muitos estão achando que não é para agora. Muitos não estão preparados. Muitos não querem mais estar, aleluia, com as suas vestes brancas. Estão manchadas. E o Senhor tem dado oportunidade para muitos se salvarem. Mas infelizmente estão preocupados com as coisas do mundo, estão preocupados com amanhã. Hoje nós estamos sofrendo. O Brasil está sofrendo porque os brasileiros, a grande parte, confiou em homens, em políticos, que hoje estão decepcionados. Não confiaram em Jesus Cristo. Mas o Senhor, Ele é longânimo, Ele sempre dá oportunidade, Ele está sempre convidando você que está parado, afastado da casa de Deus. Volta enquanto há tempo, porque o amanhã não nos pertence. Basta apenas um resfriado e podemos partir para a eternidade. E ai daquele que partir para a eternidade sem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz que aqueles homens fizeram indiferença, não fizeram caso, cada um deu a sua desculpa. E hoje, se nós analisarmos, irmãos, quantos hoje estão nas igrejas? Quando fala de ensino, de escola dominical, irmão Luiz, são poucos. Quando fala de oração, é uma meia dúzia que estão orando. Sempre os mesmos. Não estão prontos, preparados. As suas vestes estão manchadas. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A igreja é composta de pessoas diferentes, de intelectos diferentes, de padrões diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos ainda estão aprisionados, não querem abandonar aquela vida errônea de pecado. Pensam porque quem sabe, ser membro de uma igreja está salvo. Está perdido, porque a igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. Quem sabe está pegado a sua credencial do ministerial, mas isso não vai lhe salvar. Louvado seja o nome do Senhor. As horas passam, não temos mais tempo. E aqui nós vimos, irmãos, que quando Jesus chegou quando o rei chegou naquela festa, ele foi fazer uma inspeção e havia um homem que não estava com as suas vestes nupciais. Essas vestes nupciais, irmão Luiz, representam, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia. Sem esta veste não subiremos, não participaremos dessa grande festa. Aleluia. A Bíblia não revela o que aquele convidado fez da sua veste, se ele vendeu, se ele perdeu ou se lhe roubaram. O certo é que aquela veste tinha muito valor. Muito valor. Mas aquele homem, ele acabou
na festa, estava ali sem a veste nupcial. E o que o Senhor disse para ele? Amigo, como tu entraste? Não sabemos como é que ele entrou, se havia seguranças daquela festa. Mas ele enganou os seguranças e entrou na festa, não com a vestimenta real, nupcial. E diz o rei: amigo, como tu entraste sem a veste? E diz que ele ficou mudo. Então o rei chamou os seus soldados e disse: amarre ele, seus pés e mãos, e lance ele na fornalha. É pena que o tempo está passando, não temos mais tempo. Mas eu te digo nesta noite, te prepara para o grande dia do Senhor. Como é que estão tuas vestes nesta noite? Está branca, resplandecente, lavada pelo sangue do Cordeiro? Ou está manchada pelo pecado, pelas coisas do mundo, pelas ofertas do mundo? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Eu quero fazer uma oração, irmão Luiz, sei que o tempo já expirou.